Bom, então meu nome é Fernanda, sou fisioterapeuta, eu trabalho no Centro de Referência de Fibrose Cística do Espírito Santo, no pediátrico, que funciona no Hospital Infantil de Vitória. E lá eu sou responsável pela fisioterapia dos nossos pacientes, né? Nós vamos falar, dando sequência hoje, a uma série de palestras que estão sendo feitas no tema da fibrose cística. A primeira foi a doutora Roberta, que falou sobre o diagnóstico. Na segunda, a gente teve a doutora Fernanda falando sobre as exacerbações e a doutora Daniele falando sobre as complicações. E hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a fisioterapia na fibrose cística. Então, para a gente conseguir contextualizar um pouco o que já foi falado e a importância da fisioterapia, né, nós vamos voltar um pouquinho aí no que é a fibrose cística, né? Então, a fibrose cística ou mucoviscidose, como já foi mais conhecida, né, nos últimos anos, ela é reconhecida como doença hereditária letal mais frequente na população branca. E ela é uma doença genética autossômica recessiva, ou seja, a gente precisa que a mãe tenha um genzinho com a mutação da fibrose cística e o pai também tenha um genzinho com a mutação da fibrose para a gente poder ter uma criança que tenha a fibrose cística. Então, sempre vai ter a contribuição do pai e da mãe. A patogenia da fibrose cística ela é causada por uma mutação no gene CFTR, que vai codificar uma proteína de membrana que leva o mesmo nome. E essa proteína de membrana CFTR, ela é um canal de cloro. E o que acontece? São mais de 2.000 mutações que já são descritas nessa proteína de membrana, na CFTR, que podem influenciar tanto na quantidade dessa proteína disponível na membrana, quanto na função dessa proteína. A gente já teve, foram classificadas, né, essas mutações, a classe 1, classe 2, classe 5, classe 6 e mais recentemente a classe 7. O que trata, né, essas mutações? Na classe 1, não tem produção da proteína CFTR. Então, a gente não tem nenhuma proteína chegando aqui na membrana. Na classe 2, ela é produzida, só que o transporte dela é que tem um problema. Então, ela também não chega proteína na membrana da célula. Na classe 5, tem uma produção da proteína, mas em uma quantidade muito reduzida. Então, a gente vai ter proteína de membrana, vai ter a CFTR na membrana celular, só que em uma quantidade muito pequena. Na classe 6, a gente tem essa proteína, só que ela acaba morrendo muito cedo. Então, a disponibilidade da quantidade de proteínas de membrana também acaba diminuindo. E na classe 7, que foi descrita mais recentemente, a gente também não tem produção da proteína CFTR por ausência do RNA mensageiro que codifica essa proteína. Então, em todas essas classificações de mutação, a gente tem uma alteração no número de canais da superfície. Só que a gente pode ter também uma alteração na abertura dos canais. Por exemplo, nas mutações classificadas como classe 3. A gente tem a produção da proteína, ela é transportada até a membrana celular, só que quando chega lá, ela não funciona, ela não obedece ao comando de abrir e permitir a passagem do íon cloro. Então, a gente tem uma alteração na abertura dos canais de superfície. E outro tipo de mutação também descrita é a classe 4, onde a gente tem a proteína de membrana, só que ela não responde bem ao estímulo para ela permitir a passagem do íon cloro. Então, tem uma alteração na condutância dos canais. E, independente do tipo de mutação, o resultado vai ser o mesmo. Vai ter uma alteração no transporte iônico total. E aí, a gente, às vezes, vai deparar com pacientes que apresentam características muito diferentes. Alguns têm quadro mais grave, têm apresentações mais graves e outros quase não vão ter sintomas. Então, isso pode explicar um pouco, né, do porquê. Porque a gente tem vários tipos de mutação que vão tornar essa doença mais ou menos grave. Além dos vários fatores ambientais que vão poder atuar modulando essas mutações. Então, gerando umas apresentações da doença de forma diferente. Mas beleza, então o que tem a ver esse canal de cloro, essa CFTR, tem a ver então com a fibrose cística? A gente já sabe que tem um problema no canal de cloro. E o que ele tem a ver com a fibrose cística, né? O canal de cloro, a CFTR, vai modular a passagem do íon cloro na membrana celular.
Isso, ele acaba interferindo também em outros canais que vão permitir a passagem de outros íons. Entre eles, a gente tem o ENaC, que é um canal de sódio. E dependendo de onde está esse canal de cloro, né, essa CFTR, a gente vai ter ações diferentes dela e consequências diferentes. Por exemplo, na glândula sudorípara, quando a gente tem uma ausência ou um mau funcionamento da CFTR, a gente não permite que o íon cloro entre na célula. Essa daqui é a célula, e aqui é a glândula, e aqui é o canal de cloro, a CFTR. Quando ele não existe ou ele não funciona direito, ele não permite a entrada do cloro na célula. E ele modula o ENaC, que é o canal de sódio, também diminuindo a permeabilidade à entrada do sódio na célula. Com isso, a gente vai ter uma concentração maior do sódio do lado de fora, o que vai gerar o famoso suor salgado dos pacientes com fibrose cística. Na via aérea, o que acontece? A via aérea é um ponto que a gente vai acabar falando mais, porque está diretamente relacionado com o papel da fisioterapia na fibrose cística, né? O que vai acontecer? Na ausência ou no mau funcionamento da CFTR, desse canal de cloro, na via aérea, a gente não consegue que o íon cloro saia da célula. Isso aumenta a permeabilidade do ENaC, que é o canal de sódio, permitindo uma maior entrada do íon sódio, com isso uma maior entrada de água na célula e uma desidratação do muco que fica sobre essa célula. E aí? Aqui então a gente tem um epitélio da via aérea. A gente tem uma maior ausência da CFTR, do canal de cloro, uma maior entrada do sódio, que vem trazendo água, e uma desidratação desse muco que fica cobrindo o epitélio. Aí o que isso vai acontecer? Vai gerar um muco espesso ali, ele está desidratado. Com isso, o batimento ciliar vai estar comprometido, levando a uma obstrução da via aérea, gerando um processo inflamatório nesse muco, que favorece o processo de infecção, com dano no epitélio celular, e vai evoluindo com fibrose, destruição do parênquima celular, com diminuição da função pulmonar e uma falência respiratória. Então, a CFTR, ela está em diversas células do corpo, né? E aí, dependendo de onde ela estiver, vai comprometer algum órgão ou função. Então, ela afeta vários órgãos, como fígado, pâncreas, órgãos reprodutores, as glândulas sudoríparas e os pulmões, que é o nosso foco aqui. No pulmão, o que vai acontecer? Aquele ciclo que eu acabei de mostrar ali para vocês, né? A gente vai ter um muco espesso, diminuição do clearance mucociliar, porque os cílios não vão conseguir mais ficar batendo e facilitando essa mobilização da secreção. A gente tem um processo inflamatório que está sendo gerado ali, com infecção, com uma colonização, a gente propicia que bactérias vão morar nessa secreção mais espessa, vai gerar uma destruição do parênquima pulmonar e perda progressiva da função, porque isso acaba sendo um ciclo. A gente não consegue tirar todo esse muco que fica ali. Aí a gente vai ter umas alterações na tomografia desse paciente que são muito características da fibrose cística, que são as bronquiectasias. Elas começam como bronquioectasias, lá nos bronquíolos, e vão se estendendo. E o que vai ser isso, né? Ocorre uma destruição do arcabouço pulmonar mesmo, com a formação de sacos aéreos e que vão ficar cheios de secreção. E essa secreção acaba sendo mais um local onde essas bactérias vão se acumular, gerando mais processo inflamatório e perpetuando esse ciclo. E prejuízo na troca gasosa, onde eu tenho destruição do parênquima e acúmulo de secreção, eu não consigo ter troca gasosa. E perda da função pulmonar. E além dessas bronquiectasias, a gente tem também nesses pacientes, muitas vezes, a ocorrência de atelectasias, que são áreas que não vão ser ventiladas, não vai passar ar nessas áreas do pulmão do paciente e também vai ter impacto na troca gasosa e na função pulmonar. Então, qual que é o tratamento
do paciente da fibrose cística, né? Vocês viram que vai acometer vários órgãos e sistemas, então é uma doença muito complexa e ela não tem cura, é uma doença genética que é para o resto da vida. Acaba sendo um tratamento muito complexo e muito desgastante. A base dele, a gente sempre fala que é estabelecida no tripé, que é medicamentos, nutrição e fisioterapia. Medicamentos, de forma geral, esses pacientes, eles vão fazer uso de mucolíticos, porque a gente tem uma secreção espessa que vai estar sendo acumulada e que vai ser fonte de infecção e destruição do parênquima. Então, eu preciso de um medicamento que vai ajudar na eliminação dessa secreção. Geralmente, esses pacientes vão fazer uso de antibióticos para combater essas infecções recorrentes. E esses pacientes também, muitas vezes, eles vão ter insuficiência pancreática. Então, eles podem fazer também uso de uma enzima pancreática para ajudar na absorção dos nutrientes. Por essa tendência, né, ou a chance grande de ter uma insuficiência pancreática, eles cursam muito também com desnutrição. Então, eles têm que fazer uma dieta hipercalórica para manter um bom estado nutricional. Porque o estado nutricional já está comprovado de que ele se relaciona diretamente com a evolução da função pulmonar, com o declínio ou não. Se eu tenho um bom estado nutricional, a chance de eu manter por mais tempo uma boa capacidade pulmonar, ela é melhor. Então, a gente tem que sempre manter um bom estado nutricional, os medicamentos sendo feitos certinho e a fisioterapia. Porque não adianta eu tomar todos os medicamentos, mas eu não retirar essa secreção do pulmão. E o que vai ajudar a retirar essa secreção do pulmão vai ser a fisioterapia. Então, o tratamento da fibrose cística, ele é multidisciplinar, ele é extremamente desgastante e ele é para toda a vida. Desde o diagnóstico do paciente, mesmo que ele ainda não apresente uma clínica, esse paciente já é acompanhado e faz o tratamento, nem que seja, mesmo que não entre com alguma medicação, mas a fisioterapia ela já é iniciada desde o momento do diagnóstico desse paciente. Agora, a Cíntia vai falar um pouquinho para vocês da parte bem específica da fisioterapia. Boa tarde. Bom, meu nome é Cíntia, sou fisioterapeuta do Centro de Referência de Fibrose Cística em Adulto, na Serra, no Hospital Dório Silva. E vou dar continuidade ao que a Fernanda está falando do tratamento fisioterapêutico na fibrose cística. Então, dando continuidade ao que a Fernanda estava falando, o tratamento da fibrose cística, ele é multidisciplinar, ele é interdisciplinar. Então, a fisioterapia é muito importante, mas não é o único, não é a única não é o único tratamento que a gente tem que fazer com esse paciente. Então, a fisioterapia, vou falar um pouquinho da fisioterapia no centro de referência, como que a gente lida com esse paciente no centro de referência, e depois a gente vai falar da fisioterapia num contexto ambulatorial. Então, no centro de referência, tanto pediátrico quanto adulto, nós fazemos o quê? A gente faz a coleta do escarro, que esse escarro, toda consulta que o paciente chega, a gente faz a coleta do escarro. A gente faz também o acompanhamento com a espirometria. A espirometria dá pra gente uma noção da função pulmonar. A Fernanda acabou de falar pra gente que a função pulmonar desse paciente, ela vai regredindo ao longo da evolução da doença. Então, uma maneira simples, rápida, da gente conseguir acompanhar essa evolução é pela espirometria. Então, nós, fisioterapeutas, a gente tem essa função também de estar fazendo esse acompanhamento. A gente faz o acompanhamento da evolução também através de outros testes. São testes específicos ou até questionários e avaliação da adesão. A avaliação da adesão a gente vai falar um pouquinho mais, porque a adesão ao tratamento faz toda a diferença. Um exemplo para vocês é que na década de 50, por exemplo, a expectativa de vida desses pacientes, em 1950, era de 2 anos de idade. Então, com toda essa evolução e com a criação desses centros de referência e com a colocação desse tipo de tratamento multidisciplinar, permitiu hoje a gente ter pacientes com uma expectativa média de 30 a 40 anos. Então, assim, esse tratamento
a gente tem conseguido bastante evolução com esses tratamentos. Dentro dos testes específicos também, a gente faz acompanhamento com teste de caminhada de 6 minutos, que também ajuda a gente a entender um pouco melhor como que está a evolução da função pulmonar desse paciente. Uma outra função no centro de referência são as orientações. Orientações aos pais, ao paciente, familiares e principalmente também aos fisioterapeutas de referência da assistência complementar. Então, a gente vai discutir aqui na sala que a fisioterapia não tem nenhuma técnica especial, mas a gente precisa entender o processo de evolução desse paciente para conseguir tratar ele de uma maneira mais eficiente. Então, assim, no centro de referência seria essa a nossa abordagem. Mas a fisioterapia em si, ela tem quais objetivos, né? Então, como todo tratamento fisioterapêutico, a gente tem uma avaliação fisioterapêutica inicial. Os cuidados com a postura a gente vai falar também. Vamos falar também da prática de atividade física. O nosso grande objetivo, como a Fernanda falou, esse paciente cursa com um acúmulo de secreção, uma secreção que é espessa, e se ela é espessa, ela é muito difícil de retirar, então o paciente tem dificuldade de retirar, então é nosso papel fazer essa remoção. E orientações gerais. Então vamos falar um pouquinho da avaliação. A avaliação fisioterapêutica, ela tem um principal objetivo da gente detectar precocemente um quadro de exacerbação. Esse paciente de fibrose cística, ele vai evoluir com sintomas que podem levar a uma infecção. E essa infecção pode alterar alguns parâmetros. Então, a gente tem como avaliação diária a oximetria, a gente pode avaliar de maneira mais indireta, dispneia e esforço respiratório, uso de musculatura acessória, avaliação indireta da dor. A gente pode fazer a ausculta pulmonar. E aqui na questão da ausculta pulmonar, vale ressaltar que é muito importante que mesmo que o paciente tenha uma ausculta limpa, a fisioterapia não é suspensa. A fisioterapia não é dado alta. Então, a gente continua porque, como a Fernanda já colocou e como eu estou falando, é um atendimento continuado. Importante também falar da oximetria, que às vezes a gente pode deparar lá na clínica com o paciente com oximetria de 94 de saturação, 95 de saturação. Então, assim, dependendo de como está a evolução desse paciente, essa saturação para o paciente é uma saturação que a gente diz ser normal, porque é um paciente que já tem um comprometimento pulmonar. Né? E como a avaliação fisioterapêutica, como o acompanhamento da fisioterapia, ela é continuada, vai acabar que o fisioterapeuta vai conhecer esse paciente e vai saber detectar o momento de uma exacerbação. Então, ele pode ter uma oxigenação, uma oximetria de 95%, 94%, pode aumentar um pouquinho a frequência cardíaca e a frequência respiratória na tentativa de compensar uma adaptação do organismo mesmo. Outro item que a gente colocou, como fazendo parte da função do fisioterapeuta, né, são os cuidados com a postura. Esse paciente, um dos principais sintomas lá na aula da Dani, das outras aulas que foram faladas, eles provavelmente abordaram o ponto que a tosse é muito presente nesses pacientes. Então, como eles têm isso muito presente, acontece de ter uma postura um pouco cifótica, encurtamento muscular, fraqueza de outros grupos musculares. Então, o cuidado com a postura é muito importante. Então, orientar alongamento, orientação postural, indicação de algum tipo de tratamento também vai ser importante para esses pacientes. Um outro ponto da gente discutir também é a atividade física. Então, a atividade física hoje já está preconizado, a gente já sabe que a atividade física ela é indispensável também no tratamento do paciente com fibrose cística. A gente tem exemplo lá no nosso centro de pacientes que melhoraram muito a função pulmonar. A gente acompanhou com a espirometria, a função pulmonar da paciente saiu de 40% para 60% quando ela inseriu na sua rotina a atividade física. Então, hoje a gente já sabe e já tem experiência lá, aqui com a gente mesmo, de que a atividade física, ela é um ponto diferencial mesmo no tratamento. E por que a gente sabe que a atividade física é importante? Primeiro que
com a atividade física, a gente tem recrutamento de novas vias aéreas. Por isso, a gente preconiza atividade física aeróbica dentro do limite do paciente, mas ele não pode ficar também submáximo, né? É o limite do paciente. Exercícios de impacto, porque esse paciente cursa também com osteopenia, então a gente precisa preconizar exercícios de impacto para evitar isso, já que a gente sabe que isso pode acontecer. Treinamento de força muscular é importante, porque esse paciente tende a perder muita massa muscular, principalmente num quadro de exacerbação, que é um quadro de infecção. É um quadro que vai acabar deixando o paciente bem fragilizado e a gente precisa deixar o paciente preparado para encarar um quadro desse, tá? Uma grande dúvida, uma informação que algumas pessoas podem ter aí, que natação era contraindicada, era uma atividade contraindicada, por conta do contato com a pseudomonas, ou então em regiões, tratamento em locais mais úmidos, então podia favorecer, né, esse paciente se contaminar, e aí era contraindicado. Mas hoje em dia não é mais contraindicado, a natação é muito indicada para tratamento, principalmente, às vezes, quando a gente tem que inserir isso no cotidiano de uma criança, por exemplo, então a natação é muito bem-vinda, e como eu falei de criança também, atividades aeróbicas também a gente tem que incentivar desde sempre. Como a Fernanda falou, a fisioterapia é preconizada desde o início do diagnóstico. E hoje, a gente já tem diagnóstico acontecendo através do teste do pezinho. Então, a partir daí também começa a nossa intervenção. Então, também tentar estimular quando a criança tiver condições, estimular com brincadeiras, de forma mais lúdica, pique-pega, pula corda, a gente vai incentivando essas crianças. E aí entra o ponto da nossa, que é a nossa principal atuação. Eu não gosto muito de dizer que é a principal atuação, porque a nossa atuação tem que ser completa, mas a remoção de secreção é o foco principal, sim, da fisioterapia, por conta de que o que vai levar esse paciente à morbidade é a redução da função pulmonar. Então, se a gente consegue prevenir essas complicações pulmonares, a gente também consegue dar uma sobrevida maior. Então, está aí a grande importância dessa remoção de secreção. Outro ponto que eu preciso falar com vocês é que a fisioterapia, eu não vou falar nada de novidade. Os recursos fisioterapêuticos, as técnicas fisioterapêuticas são exatamente as mesmas que a gente utiliza na fisioterapia respiratória convencional. O que vai ser diferente no nosso paciente é entender a especificidade da condição patológica do paciente mesmo. Então, assim, remoção de secreção que a gente preconiza, o que a gente passa até para o paciente fazer em casa é o uso do shaker, que já é bem conhecido pelos fisioterapeutas, que auxilia na remoção de secreção, é um recurso terapêutico que a gente tem que auxilia na remoção de secreção. A gente indica muito também para o paciente fazer em casa, com exercícios domiciliares, o uso de padrões respiratórios, incentivando inspiração, expiração, associado à técnica de Huffing, que é o quê? A técnica de Huffing é uma expiração forçada, com a glote aberta, para tentar expulsar o ar e provocar a tosse também. As manobras são muito bem-vindas, as manobras de remoção de secreção. Então, a gente pode fazer vibrocompressão, ou só compressão, ou até a tapotagem também, que a gente vai falar mais na frente, que a tapotagem ela era contraindicada, mas hoje em dia não, a tapotagem ela é sim indicada como um tratamento de remoção de secreção. Então, a fisioterapia não foge muito do convencional. É tentar, de alguma forma, fazer essa remoção de secreção. Um outro equipamento também bastante utilizado e que tem bastante eficácia, lá que a gente usa muito, é o EPAP. O EPAP, ele ajuda principalmente para os pacientes que vão evoluir, nossos pacientes acabam evoluindo mesmo, com aprisionamento de ar, então ele auxilia nessa condição e auxilia também na remoção de secreção. Então, são dois equipamentos que a gente normalmente preconiza para uso domiciliar e ajuda muito nessa remoção de secreção. Como a gente disse, a fisioterapia ela é continuada e ela tem que ser realizada todos os dias, como a Fernanda colocou e eu também estou colocando. Então, é um tratamento
cansativo, é um tratamento que realmente demanda muito do paciente. E eu costumo dizer para os pacientes que eu atendo lá no adulto, que é o seguinte: fisioterapia nesse caso é como se fosse higiene de vida, escovar dente, toma banho. Você não vai deixar de escovar o dente ou tomar banho porque hoje é sábado, porque hoje é domingo ou feriado. Então também você não vai deixar de fazer a sua remoção de secreção, você não vai deixar de fazer seu exercício domiciliar de remoção de secreção, porque isso tem que fazer parte do dia a dia do fibrocístico mesmo. Lembrando aqui, a gente colocou esse slide justamente para a gente lembrar que a remoção de secreção, ela tem que ter uma abordagem lúdica, porque a gente trabalha com crianças e trabalha com... precisa também de fazer esse incentivo. Então, a gente pode pedir o paciente para trabalhar com brincadeiras mesmo, para ficar mais tranquilo e mesmo assim conseguir incentivar esse paciente a fazer a remoção da secreção. Uma outra dúvida constante que a gente vê muito nossos pacientes trazendo é o uso do Respiron. O Respiron, ele não é que ele é contraindicado, mas a gente não utiliza o Respiron por conta de ser um incentivador inspiratório. E como eu falei, nossos pacientes evoluem com aprisionamento de ar. Então, a gente não quer utilizar técnicas que vão incentivar a inspiração. A gente trabalha mais com exercício de expiração forçada, exercício de remoção de secreção, de expiratórios mesmo. Dentro das orientações, e eu acho que aqui é o ponto que diferencia a fisioterapia do fibrocístico dos outros tratamentos fisioterapêuticos, é essa linha que a gente tem que seguir. Ou seja, isso a gente faz individualmente, em todas as consultas lá no centro, e a gente está sempre disponível também para estar fazendo acompanhamento dos fisioterapeutas que atuam com nossos pacientes. Então, o que é isso? A gente pede os pacientes para fazer o uso do mucolítico, inicialmente, então é o primeiro medicamento que eles fazem. A intenção é o quê do mucolítico ou da solução salina hipertônica? É hidratar ou então quebrar essa secreção, já que ela é muito espessa, a intenção da gente é deixar ela mais líquida, mais solta, para aí sim a gente entrar com o exercício respiratório domiciliar. Esses exercícios respiratórios a gente ensina o paciente, a gente disponibiliza cartilhas também, mas eles não são nenhum exercícios específicos, como eu já disse, e a intenção desse exercício é fazer com que o paciente consiga tossir e principalmente expectorar. Então, a gente não preconiza que esse paciente engula a secreção por conta da condição que a Fernanda falou, que esse paciente tem da questão nutricional. Então, ele engolir muita secreção pode deixar o estômago dele um pouco cheio, um pouco nauseado, e a gente não quer atrapalhar a questão nutricional. Então, a gente orienta que esse paciente faça a expectoração. Então, o grande objetivo do exercício é que o paciente consiga remover aquela secreção, tá? E aí, por último, se o paciente tem indicação, fazer a terapia antibiótica inalatória. Então, essa última, por que a gente deixa por último? Porque, teoricamente, o pulmão vai estar mais limpinho, e aí o antibiótico vai ter mais acesso ao parênquima pulmonar e vai fazer lá a sua ação de uma maneira melhor. Então, esse seria um dos diferenciais dos nossos pacientes. Só que a fisioterapia, a gente fala que ela é continuada, mas ela tem algumas contraindicações. E essas contraindicações, normalmente, quando o paciente apresenta episódio de hemoptise ou pneumotórax, que são condições específicas desses pacientes. Esses pacientes acabam evoluindo mesmo em algum momento. Então, a gente suspende a fisioterapia e assim que cessar essa condição, a gente retorna a aplicação da atuação da fisioterapia nesse paciente. Agora a Fernanda vai voltar a falar um pouquinho mais da fisioterapia com vocês. Bom, então vocês viram como é que é importante, né, a ação da fisioterapia na manutenção e melhora da condição desse paciente, né? Só que a fisioterapia ela precisa ir além das técnicas de remoção de secreção. E o que seria, né, esse além?
Eu falei lá no início que, como o paciente com fibrose cística, ele tem uma tendência a acumular essa secreção e ter infecções por causa disso, então isso favorece que esse paciente seja colonizado, comecem a morar no pulmão dele algumas bactérias que são específicas da fibrose cística. Dentre elas, né, a gente tem Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e algumas bactérias multiresistentes. Por que é importante a gente entender isso? Quando a gente está conversando e divulgando aqui, né, a fibrose cística, o objetivo é que esses pacientes eles possam ser atendidos no município de residência deles, próximo de casa, em clínicas de fisioterapia, ou mesmo no atendimento público, só que mais próximo da casa. Ele não vai estar sempre lá no centro de referência. Então, todo mundo precisa conhecer algumas particularidades que demandam alguns cuidados nesse paciente. E a colonização é uma delas. Então, por que eu tenho que saber, né, que esse paciente é colonizado por uma determinada bactéria ou outra? Por causa da contaminação. Ah, meu Deus do céu, que contaminação é essa? Né, ele vai oferecer algum risco? Não, o risco é a contaminação cruzada. Um paciente com fibrose cística, ele pode acabar passando essa bactéria para outro paciente com fibrose cística. Porque essas bactérias que costumam colonizar os pacientes com fibrose cística não fazem mal nenhum para quem não tem a fibrose. Então, isso para ninguém da clínica, para nenhum profissional, não é problema. O problema é entre um paciente e outro. Por isso que os pacientes com fibrose cística, eles não podem conviver, eles não vão poder ser agendados para uma fisioterapia no mesmo horário, eles têm que ser agendados em horários diferentes para que eles não se encontrem, para que eles não fiquem juntos na recepção. E a gente tem que tomar cuidado também com essa colonização. Eu não vou poder agendar um paciente deixa eu voltar aqui, que é colonizado por uma bactéria multiresistente para ser atendido antes de um paciente colonizado por Pseudomonas ou antes de um paciente colonizado por Staphylococcus aureus. Aqui eu coloquei mais ou menos uma sequenciazinha para a gente ver qual seria mais ou menos uma ordem de gravidade. Ou seja, se eu tiver que agendar pacientes que tenham colonizações diferentes, eu preciso seguir uma sequência, né, de colonização desse paciente. Como se os pacientes colonizados por Staphylococcus aureus, eles fossem menos agressivos do que os colonizados por Pseudomonas e depois colonizados por bactérias multiresistentes. Então, é sempre interessante, se um paciente buscou o serviço de vocês e vai ser agendado um acompanhamento, uma fisioterapia, procurar saber qual é a colonização desse paciente. Eu tenho outros pacientes no serviço que têm fibrose cística, qual é a colonização desse outro paciente? Para a gente poder organizar o serviço de forma que a gente não favoreça a contaminação cruzada. E aí, o que a gente pode fazer, então, para prevenir, né? Saber a colonização, para poder agendar esses pacientes por horário ou de forma que eles não se encontrem. Uso de luva e capote descartável entre um paciente e outro, porque essas bactérias elas vão ser transmitidas por contato, por gotículas que vão ficar muitas vezes no nosso jaleco, no ambiente, e limpeza da superfície com álcool. Então, entre um paciente e outro, eu tenho que limpar essa superfície toda com álcool, de forma que não tenha nenhuma bactéria ali que vai passar para o outro. Isso mesmo se o paciente for de mesma colonização, porque eles podem ter cepas diferentes daquele mesmo bichinho lá. Tudo bem? Aí a lavagem e a higienização das nossas mãos, né? Acho que não precisa, isso é independente de fibrose cística ou não. Então, tá bom. Então, esse paciente, ele é colonizado por algumas bactérias, né? Mas então tem risco para o profissional, para as outras pessoas que estão na clínica, que estão naquela unidade de saúde? Então, como eu falei, não tem risco nenhum. O risco é entre um paciente de fibrose com outro paciente de fibrose. Para quem não tem fibrose cística, essas bactérias, elas estão no ambiente normalmente. Então, elas não vão fazer mal nenhum para a gente. A gente não pode deixar um paciente de fibrose em contato com outro paciente de fibrose. Então, para encerrar, só a gente recapitulando tudo que nós falamos hoje aqui, né? A fisioterapia ela vai ser essencial no tratamento do paciente da fibrose. Então, não existe essa, como a Cíntia falou, né? É uma higiene diária, ela precisa ser feita rotineiramente. E quando a gente fala de rotineiramente, é importante a gente salientar que o paciente precisa sempre ser incentivado a ter autonomia no seu tratamento. Porque muitas vezes ele não vai conseguir fazer o tratamento todos os dias com
um fisioterapeuta. Só que ele precisa ser orientado, tanto por nós do centro, quanto pelos outros profissionais que vão estar atendendo ele, a realizar esses exercícios respiratórios domiciliares, porque a secreção, ela é acumulada diariamente no pulmão desse paciente. Então, ela não vai ser acumulada só no dia que tem fisioterapia para a gente tirar. Então, para a gente conseguir manter uma boa capacidade pulmonar desse paciente, diminuir essa progressão da doença, é fundamental que a fisioterapia ou os exercícios respiratórios domiciliares, eles sejam feitos realmente rotineiramente, diariamente. Ela deve focar na eliminação da secreção para melhora da função pulmonar, e com isso a gente tem todos os recursos que a Cíntia falou, né, com os aparelhos que esse paciente também vai ter em casa, e a prática da atividade física acaba otimizando muito essa higiene brônquica, né, e inicia o diagnóstico e só vai ter fim com o óbito do paciente. Então, muitas vezes, a gente recebe paciente no consultório, que a gente vai, no consultório, eu digo no centro, né, que a gente vai, perguntei aí, tá fazendo a fisioterapia? Ah, não, o fisioterapeuta me deu alta, porque esse mês todo eu estava indo e ele falou que minha ausculta tá limpa, que eu não tenho nada. Então, a gente pede para quem atende os pacientes com fibrose cística que tenha um pouquinho de atenção com isso, porque muitas vezes, ou ele pode ainda não ter secreção, mas a gente sabe que é uma evolução da doença e ele precisa fazer essa fisioterapia, ou muitas vezes essa secreção, ela está tão espessa e tão aderida que a gente não escuta nenhum ruído na ausculta pulmonar desse paciente. Então, muitas vezes, não é porque não tem secreção. Se você começar a manobrar, manipular, e ele estiver fazendo o uso correto dos mucolíticos, essa secreção, ela vai aparecer e ele vai conseguir expectorar. Então, vamos ter muito atenção, muito cuidado na hora da gente estar atendendo esses pacientes, porque eles não têm alta da fisioterapia. Eles nunca têm alta da fisioterapia. Tá bom? Então, eu queria agradecer a vocês, né, por esse tempinho aí, por estar escutando a gente, e estamos